Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia de falar das grandes navegações. Para a gente começar a nossa jornada então por esse movimento político e social das grandes navegações, vamos começar com um pouco de poesia para dar uma aliviada, né? Vamos lá então, olha essa poesia que se chama Mar Português e que é do Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Esses versos eles foram publicados pela primeira vez em 1934 no livro Mensagem, que é uma obra modernista e nacionalista e, como eu já disse, é um poema chamado Mar Português, do Fernando Pessoa. Vemos nesse poema então referências ao Mar Salgado, o Oceano Atlântico, ao Cabo do Bojador, que fica no litoral do Saara Ocidental, cuja ultrapassagem foi um marco para a época. E também lembrando do sofrimento das mães e noivas portuguesas pelos filhos e noivos que embarcaram e não retornaram da então inédita e perigosa empreitada que chamamos hoje de grandes navegações. Elas foram iniciadas no século XV pelos reinos de Portugal e da Espanha. Na época eles eram chamados, a Espanha era chamada do reino de Aragão e Castela. A Espanha então é a unificação desses reinos. As grandes navegações elas foram projetos políticos, comerciais e marítimos que exploraram o Oceano Atlântico e as terras além da Europa, levando a grandes expansões comerciais e territoriais, principalmente de Portugal e de Espanha, que foram quem iniciaram esses movimentos. Naquele contexto, principalmente após a conquista da cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul, que foi conquistada pelo Império Turco-Otomano lá em 1453, lembra que marca o fim do Império Romano do Oriente? Com essa conquista, as rotas de acesso da Europa ao Oriente pelo Mar Negro ficaram fechadas e o acesso às especiarias do Mar Mediterrâneo ficou completamente limitada. Essas especiarias eles eram temperos ou eram condimentos que eram utilizados na conservação de alimentos e na produção de cosméticos e também de medicamentos. Bem, Portugal e Espanha ficaram meio sem saída, né? Eles precisavam buscar então rotas alternativas para o que eles chamavam de Índias, como era chamado naquela época o Oriente, lá onde hoje tem a Índia, a China, enfim, o Sudeste Asiático ali, toda aquela região, eles meio que chamavam de as Índias. Os portugueses então acreditavam que seria possível contornando a África. E os espanhóis acreditavam que era preciso rumar para o oeste para dar a volta no mundo. Um dos principais objetivos das navegações era estabelecer rotas e entrepostos comerciais e lucrar, obviamente, com a comercialização desses produtos, principalmente as especiarias. Realizar essas viagens no século XV e XVI eram atividades extremamente difíceis que envolviam não só investimentos financeiros particulares ou de governo altíssimos, principalmente para a construção de embarcações e para recrutamento da mão de obra, mas também o conhecimento de navegação e a coragem para navegar por mares que até então eram desconhecidos para eles e chegar em regiões onde eles não sabiam o que eles iam encontrar e muito menos o que podia acontecer. Dessa forma, a gente pode até comparar as grandes navegações com o que foi a corrida espacial ali em meados do século XX. Lembra aquela briga entre Rússia e Estados Unidos para ver quem ia pôr o primeiro homem no espaço, depois o primeiro homem na Lua? O Oceano Atlântico ele exercia mais ou menos o mesmo fascínio, medo e um espírito de aventura que o espaço sideral vem oferecendo desde a Guerra Fria. Não é à toa que o Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso. Os navegadores e os marinheiros temiam as suas águas porque eles acreditavam que elas abrigavam terríveis monstros ou poderiam ferver. Olha que coisa louca. As grandes navegações foram um dos principais marcos do período que chamamos de História Moderna ou Modernidade. As principais consequências dessas navegações foram a transformação dos dois reinos mencionados em impérios ultramarinos, as condições do mercantilismo e também do tráfico negreiro e o início das colonizações portuguesa e espanhola no continente americano.
Entender as origens, as características e as consequências da grande navegação é entender parte de como foi formado o mundo atual. Portugal foi o primeiro país europeu a investir e se lançar na expansão marítima. Muitos fatores explicam isso. Vamos começar pela unificação territorial e pela estabilidade política desde os tempos medievais. Isso tem a ver com as guerras contra os muçulmanos na Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha. No ano de 711 d.C., partindo do norte da África, os exércitos muçulmanos, formados por árabes e berberes, que eram nativos do norte da África, iniciaram a conquista do território ibérico. A presença islâmica, principalmente por meio dos árabes, foi marcante no sul e no centro da península por quase 8 séculos. As terras sob domínio árabe islâmico na península ficaram conhecidas como Al-Andalus. Dentro de Al-Andalus, o sul do que seria Portugal era conhecido como Algarve, e o sul do que seria a Espanha era chamada de Andaluzia. Os cristãos ibéricos chamavam os muçulmanos árabes e berberes tanto de Al-Andalus como do norte da África de mouros. Com o avanço islâmico, muitos cristãos se refugiaram no norte peninsular, as Astúrias, e com o tempo foram formados reinos cristãos que lutaram contra as diversas soberanias muçulmanas ali na região que foram surgindo ao longo do tempo. Tradicionalmente, essas batalhas são chamadas de reconquista, pois os cristãos alegavam estarem tomando de volta suas terras dos infiéis. Nesse quadro histórico, Portugal se tornou um reino unificado em 1139, quando Afonso Henrique se declarou rei de Portugal. Formou-se então a monarquia portuguesa, ou seja, um dos primeiros governos centralizados da Europa. Em meados do século XIII, Portugal reconquistou o Algarve, unificando assim o seu território. Já a Espanha, que eram os reinos de Aragão e Castela, só foi vencer os muçulmanos séculos depois, lá em 1492, com a conquista do reino de Granada. Além da vitória contra os muçulmanos no século XII, ali comecinho do XIII, no século XIV, com a tradicionalmente chamada Revolução de Avis, Portugal consolidou seu poder dinástico. Essa revolução levou ao poder uma dinastia comprometida com os interesses da burguesia mercantil da época, que já se envolvia em atividades marítimas por meio do comércio e da pesca. Outro ponto importante é a localização geográfica de Portugal. Isso também favoreceu seu pioneirismo nas grandes navegações, porque todo o seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e o país fica próximo às correntes marítimas desse oceano. A economia portuguesa também já se destacava no século XIII, principalmente em Lisboa, que era um grande centro comercial que mantinha contatos com os mercados árabes. Lisboa também recebeu muitos financiamentos genoveses. Desde o século XII, as cidades italianas de Gênova e Veneza se destacavam na navegação pelo mar Mediterrâneo, que era uma importante zona comercial da antiguidade. Além desses aspectos, outros fatores que influenciaram na expansão portuguesa foram as novas tecnologias e os saberes para a navegação. Conhecimentos esses que envolviam a área da náutica, da matemática geográfica, da astronomia. Muitos desses saberes foram herdados dos gregos e dos árabes. Nesse campo, merecem destaque a caravela, possivelmente criada no século XIII como um segredo de Estado, mas mais utilizada a partir do século XV, e o uso de instrumentos como a ampulheta, a balestilha, a bússola, o astrolábio, o quadrante, todos esses instrumentos de navegação. Esses aparelhos eles permitiam a referenciação espacial e a navegação pelos mares e oceanos. A caravela portuguesa ela era uma embarcação forte e veloz que permitia não somente a viagem em alto mar, mas também em rios, antes de ir ou depois de lançar-se ao mar, por terem um calado, ou seja, aquele espaço que fica submerso do navio, relativamente baixo. Utilizando então velas quadradas e velas triangulares, chamadas de latinas, as caravelas utilizavam do vento para navegar, mesmo quando a força eólica era contrária às embarcações. Até o século XVII, a caravela foi o principal meio de transporte marítimo português. Já o astrolábio era usado para medir a altura do Sol relativamente ao horizonte, e calcular a latitude, tanto em terra quanto em mar. O quadrante também calculava a latitude, mas não somente pelo Sol, mas também ele usava a estrela polar à noite para se referenciar. O marco inicial da expansão marítima portuguesa foi a conquista de Ceuta,
que é atualmente no Marrocos, em 1415. Os principais marcos que vieram depois dele foram chegada no arquipélago da Madeira em 1420, a chegada no arquipélago de Açores em 1427, o contorno do Cabo Bojador em 1434, a chegada ao arquipélago de Cabo Verde em 1460, a chegada à ilha de São Tomé em 1471, a travessia do Cabo da Boa Esperança em 1488, a chegada à cidade de Calicut, na Índia, em 1498 e, finalmente, a chegada ao Brasil em 1500. Pelo litoral ocidental africano, os portugueses viajaram pela denominada navegação de cabotagem, que consistia nas viagens de porto em porto, ou de feitoria em feitoria, como eles chamavam, sem perder a costa de vista. Ou seja, eles iam meio que pingando, sabe, de porto em porto, é isso que é chamado de navegação de cabotagem. Nas ilhas do Atlântico, os portugueses implementaram um sistema de colonização baseado na comercialização de bens primários, como o trigo e o açúcar. Esse último originado das grandes lavouras de cana-de-açúcar. A mão de obra utilizada nesse sistema era composta por escravizados retirados da África. Quando o Brasil se tornou uma colônia mais interessante economicamente, esse sistema foi transferido para cá. Dentre os marcos navegantes estavam a ultrapassagem do Cabo do Bojador e da Boa Esperança, né, aquele cabo que fica ali no sul da África, ou seja, marca o contorno da África, e a chegada a Calicut e ao Brasil. O Cabo do Bojador, na costa ocidental africana, era uma região muito temida e envolta em lendas, devido ao grande número de embarcações que haviam naufragado ou desaparecido no local. A passagem então por ele, em 1434, pelo navegador Gil Eanes, não pôs fim às lendas, mas serviu como uma demonstração de sucesso dos esforços portugueses. Anos depois, em 1488, Bartolomeu Dias atravessou esse temido cabo e também atravessou o Cabo das Tormentas, assim chamado devido à grande agitação de suas águas. Com esse feito, o nome do cabo foi mudado para Cabo da Boa Esperança. Sua passagem permitiu a abertura de uma nova rota para o Oriente por um outro navegador chamado Vasco da Gama, anos depois, que acabou chegando a Calicut, que é hoje na Índia, em 1498. Outro marco foi a chegada da expedição chefiada por Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil em 22 de abril de 1500. A princípio, essa expedição deveria alcançar novamente a Índia para estabelecer novas relações comerciais. Na época, os portugueses chamaram o Brasil de Ilha de Vera Cruz. Já os tupiniquins, comunidade indígena do tronco linguístico tupi, que foram os primeiros a terem contato com os portugueses, chamavam a sua terra de Pindorama ou Terra das Palmeiras. Falamos bastante de Portugal, agora vamos falar um pouco sobre a Espanha. A Espanha, a gente pode começar a nossa história com a aliança matrimonial entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os reis católicos, como ficaram conhecidos. Essa união permitiu a conquista do Reino de Granada, que era a última soberania islâmica na Península Ibérica, em 2 de janeiro de 1492. Esse recém-formado governo espanhol contratou então um navegador italiano, um tal de Cristóvão Colombo, como parte do projeto de abertura de uma nova rota para o Oriente por meio do Oceano Atlântico. A ideia de Colombo então era dar a volta ao mundo no sentido oeste para chegar às Índias. Assim, no dia 12 de outubro de 1492, ele chegou à ilha de Guanani, lá no Caribe, uma ilha que ele rebatizou de San Salvador. Depois ele chegou às ilhas de Cuba, Bahamas e São Domingos. Como ele pensava que havia chegado às Índias, ele nomeou os habitantes locais de índios. A mesma denominação acabou passando aqui para o Brasil. Tempos depois, outros navegadores se ligaram que Colombo tinha descoberto um novo continente, ou descoberto no sentido da época. A palavra descoberta para a época, ela tinha mais a ver com tomar posse do que realmente descobrir alguma coisa. Américo Vespúcio, que era um florentino, ou seja, era de Florença, ele oficializou essa percepção, por isso o novo continente acabou sendo batizado como América, em homenagem ao Américo Vespúcio. Nesses territórios recém-conquistados, a coroa espanhola investiu na exploração de metais preciosos. Essas regiões são os atuais países da América Central e Sul, com exceção do Brasil.
Aí a gente pode incluir Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá, Honduras, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, Nicarágua, Guatemala e o México. Falando um pouco agora das consequências das grandes navegações. De uma forma resumida, foram 4. A formação de impérios ultramarinos, como o português e o espanhol, o fortalecimento do mercantilismo, o fortalecimento do tráfico de escravos e as colonizações portuguesas e espanholas no continente americano. Na visão da pesquisadora britânica Karen Armstrong, 3 acontecimentos mostraram a glória e a angústia da modernidade. Um foi a conquista de Granada em 1492, que acabou levando à expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, que não, obviamente, se converteram ao cristianismo, em 1499. Segundo ponto é o Edito de Expulsão assinado pelos reis católicos em 31 de março de 1492, que também expulsou da Península Ibérica os judeus não convertidos ao cristianismo. E o terceiro são as navegações de Cristóvão Colombo. Esses acontecimentos, eles mostraram que os europeus estavam alinhados em ampliar os seus horizontes nos campos geográficos, intelectuais, sociais, econômicos e políticos. Além disso, os europeus cristãos, eles viam a si mesmos como o auge da civilização. Assim, os povos que eram conquistados por portugueses e espanhóis sofreram com o que a gente chama de desterro. No caso dos muçulmanos e judeus no território ibérico e no caso da África, de muitas comunidades africanas que foram escravizadas. E com o genocídio e o epistemicídio no caso dos indígenas de todo o continente americano, que foram colonizados, fornecendo às coroas ibéricas produtos agrícolas primários e metais preciosos. Lembrando que genocídio é um extermínio sistemático e deliberado de grupos sociais. E o epistemicídio é o apagamento ou silenciamento dos saberes desses povos. Dentro dessa lógica colonialista, o mercantilismo ele foi consolidado. Ele foi inspirado nos trabalhos de economistas como Jean-Baptiste Colbert e o Adam Smith. Essa prática comercial então surgiu no final do século XIV e no início do século XV, quando o feudalismo estava em crise e as burguesias nacionais se tornavam a nova classe social em ascensão. Dentre as principais características dessa nova economia estavam a intervenção estatal na economia e a busca por metais preciosos. A maioria da mão de obra desse sistema comercial dependia de escravos e eles eram principalmente africanos, trabalhando sempre em condições desumanas. Afinal de contas, povos considerados inferiores ao ideal europeu e cristão da época não mereciam ser bem tratados. Aqui no Brasil, por exemplo, cerca de quase 5 milhões de africanos foram escravizados em quase 3 séculos e meio, desde 1550, quando trouxeram os primeiros negros para trabalhar nas lavouras, até 1888, que foi o ano que a Lei Áurea foi assinada, que extinguiu a escravidão no dia 13 de maio. A escravidão indígena oficialmente durou menos tempo e tinha outra organização por parte da coroa portuguesa. Mas estima-se que cerca de 50 mil indígenas foram escravizados só no século XVI para trabalharem nas lavouras. Não bastasse isso, o genocídio contra o povo indígena é um problema que persiste ainda mais em contextos de disputas de terra entre povos nativos e grupos latifundiários. De acordo com a FUNAI, em 1500 havia cerca de 3 milhões de indígenas no país, cuja maioria, 2 milhões, viviam no litoral. Esse número caiu para 700 mil por volta de 1650. A gente está falando de 150 anos em que essa população foi diminuída para 1/4 do que ela era. Isso já era um absurdo, mas em 1957 a gente registrou o menor número, de 3 milhões de indígenas que existiam no país em 1500. Em 1957 a gente registrou 70 mil. Assim, a gente consegue perceber as consequências positivas e negativas da modernidade e das grandes navegações e que elas ainda persistem em alguns aspectos, mostrando que o passado ainda se faz presente por meio de conceitos, ideias e processos sociais. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, dá o seu joinha, comenta aí se você quer saber alguma coisa com relação às grandes navegações. A gente vai ter mais um vídeo falando dela, com várias
curiosidades sobre o grande imaginário das novas navegações. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!